Portal 10/16, recebendo a visita do professor Cristiano Augusto Lopes. Ele vem para a gente conversar um pouco sobre o livro Marketing das Boas Novas. Recebi na semana passada esse material do amigo Hudson Vieira, da assessoria de imprensa da Sinibra. Ele mandou esse material, achei interessante, aí liguei para o Cristiano para que ele viesse para a gente conversar sobre esse livro. Não é muito comum, não, né? O jovem, de repente, lança livro de autoajuda, de qualquer coisa assim, sobre marketing é diferenciado. Bom dia, Cristiano, tá tudo bem contigo? Bom dia, Gilberto, tudo bem? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E também dar um bom dia para os ouvintes. Esse marketing das boas novas, de repente esse título, ele é sugestivo. Qual que é a ideia do marketing das boas novas? Olha, ele é sugestivo e até um pouco polêmico, vamos dizer assim, porque pelo senso comum, ou seja, pelo que as pessoas pensam, você está tratando com dois conceitos que são diferentes um do outro, que é marketing e cristianismo. Por quê? O conceito de marketing ele tem sido muito deturpado. As pessoas não têm uma noção do que seja marketing. Elas pensam que marketing é vendas, que marketing é só propaganda. Eu sempre começo as minhas aulas perguntando para as pessoas, o que é marketing para você? E aí eu ouço muitas coisas assim, marketing é propaganda, marketing é vendas. Às vezes a gente costuma ouvir as pessoas falarem que marketing é manipulação. Aquele comportamento dela é puro marketing, mas na verdade ela não é daquela forma. Tem sim. Então o termo marketing ele tem sido assim, usado de uma forma um pouco deturpada. E a ideia desse livro é exatamente isso, é desmistificar esse termo, mostrar que não é isso, na verdade. Quando eu estava escrevendo esse livro, muita gente chegou para mim e falou assim, você tá louco? Você vai falar sobre marketing que trata de possuir, ter, comprar, comercialização, incentivo ao consumismo, e vai tratar de cristianismo que não tem nada a ver com consumismo. Esse livro seu já começa com uma contradição. Eu falei, não é uma contradição, porque praticar marketing, no sentido correto do termo, é atender aos desejos e às necessidades do meu cliente, melhor do que o meu concorrente. O cristianismo ele tem premissas muito interessantes nesse sentido. Vou te dar um exemplo. Todos os produtos e serviços existem em função de necessidades. Por que existe mecânico? Porque tem alguém que precisa consertar um carro. Por que existe uma rádio? Porque as pessoas precisam de entretenimento, de informação. Por que existem médicos? Porque tem pessoas doentes. Então, tudo que existe em função de uma necessidade. E quando eu penso praticar marketing, atender aos desejos e às necessidades das pessoas melhor do que o meu concorrente, então eu penso o seguinte, como ser melhor? Como ser um bom produto? Porque eu sou um produto. Eu trabalho para atender a necessidade da minha empresa. As pessoas trabalham porque elas têm uma necessidade de atender, do mercado de trabalho. Então esse livro ele mostra, dentro dessas premissas básicas do cristianismo, como nos tornar bons produtos. Não é aquela ideia de marketing é como vender o peixe. Na verdade, marketing é como criar um bom peixe que seja vendável. Como é que você coloca o cristianismo no livro, juntando cristianismo e marketing? Que maneira que você coloca? É um raciocínio muito simples. Se praticar marketing é atender a desejos e a necessidades das pessoas, do mercado, melhor do que o concorrente, quem melhor fez isso do que Deus? Quem melhor fez isso do que Cristo? Do que Cristo. Né? Olha quantas lições interessantes a gente encontra ali nos evangelhos, na Bíblia, sobre isso. Quando Jesus ele tinha um desejo a atender, por exemplo, quando ele foi atender a necessidade de um cego, que era enxergar. A gente pensa assim, mas Jesus ele sabe todas as coisas, mas ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Olha que lição que isso ensina para nós. Eu preciso conhecer a necessidade primeiro para atender a essa necessidade. Jesus ele dá uma outra lição interessante. Os judeus eles viviam sob o jugo dos romanos. Então existia uma lei que era o seguinte, se um romano encontrasse com um judeu na rua, esse judeu seria obrigado a carregar a bagagem desse romano. Aí chegaram para Jesus reclamando disso. Falaram assim, Senhor, eles estão mandando que a gente ande com a bagagem deles 1 milha. O que Jesus falou com ele? Olha, se mandarem você andar 1 milha, você anda 2 milhas. O que isso nos ensina? Nós precisamos superar as expectativas das pessoas. Quando elas apresentam uma necessidade a nós, não basta simplesmente atender essa necessidade. Eu preciso superar as expectativas dessa pessoa no atendimento dessa necessidade. Então aí que está o link de marketing com boas novas, com o cristianismo. Se nós aprendermos essas lições de superar as expectativas das pessoas que precisam de nós, de alguma forma, seja o mercado de trabalho, seja a nossa empresa, seja a nossa esposa, seja a nossa família, nossos amigos,
nós vamos ser pessoas melhores. O mercado vai nos absorver melhor. Quando você cita aqui no livro, estou vendo na página 110 algumas seitas, o que você quer com isso? Quando você cita essas igrejas, religiões. As igrejas, isso aí, qualquer igreja, católica, evangélica, não importa, elas existem também em função de atender a necessidade das pessoas. As pessoas procuram igrejas... E fazem marketing o tempo inteiro, né? Exatamente, no sentido correto da palavra. Né? As igrejas, elas existem para quê? Para atender a necessidade das pessoas. Necessidade de quê? De paz, necessidade de Deus. Então as igrejas, elas precisam aprender a trabalhar o marketing da forma correta. Em que sentido? Se tornando um lugar no qual as pessoas possam buscar serem atendidas da melhor forma possível. E essa que é a analogia que se faz com a questão das igrejas. Não importa qual igreja. Você é evangélico? Eu sou evangélico. Sou evangélico. Bom, tinha ter um motivo. Escrever um livro de marketing, né? E ligando evangelho. Isso. Então a ideia é essa. Acho que é interessante. Na verdade... E pelo amor de Deus, absolutamente nada claro. Contra discriminação. Não, o livro ele fala sobre cristianismo. Então, assim, ele não faz apologia a nenhuma religião específica. Você viu aí na página que ele cita várias religiões, várias igrejas. Ele fala de premissas do cristianismo, não premissas da religião A, da religião B, da religião C. Mas as premissas que mesmo as pessoas que não têm religião, elas têm um respeito pelo que Jesus falou, pelas ideias de Jesus. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Jesus como um Deus, vamos dizer assim, que falam assim, Jesus foi uma pessoa muito importante que passou pelo mundo, uma pessoa muito boa, elas têm um respeito sobre as coisas que Jesus ensinou, mesmo que seja apenas filosoficamente, mas elas têm um respeito. Então, o livro ele trata dessas questões não focando religiões, embora ele cite várias religiões, mas ele fala de cristianismo, ele fala das premissas daquilo que Jesus quis nos ensinar quando ele veio aqui, a ser pessoas melhores. E por que não fazer marketing como cristãos, né? Com certeza. Por que não, né? Nós deveríamos ser focados em marketing em tudo na nossa vida. Não apenas como cristãos, na igreja que a gente frequenta, mas na comunidade, no trabalho, com a nossa família. Pensa bem, por que às vezes existem tantos divórcios? As pessoas entram num casamento, mas entram para ser feliz, não para fazer o outro feliz. Então, quando eu entro num casamento pensando assim, eu quero fazer a pessoa que eu amo feliz, eu estou pensando em atender às necessidades dela melhor do que os concorrentes que podem vir por aí. Não é verdade? Boa. Não é verdade? Então, é um livro que trata não apenas de questões de mercado, mas ele trata também de relacionamentos familiares. É um livro que fala de como se tornar uma pessoa melhor olhando para as práticas cristãs e praticando isso de forma coerente.